Mercado e Tendências, na Band News FM. O cliente tem sempre razão, essa é uma das máximas do mercado. No entanto, talvez aquele não seja o cliente ideal para você e o melhor mesmo é dispensá-lo. Isso, dispensá-lo. Vamos saber quando o melhor caminho é se ver livre de um parceiro indigesto como o autor de livros, como Empreendedores Esquecidos e Administração para Profissionais Liberais, Fábio Zugman. Bom dia, Fábio. Bom dia, Silvana, tudo bem? Tudo, Fábio. Até bem pouco tempo ninguém pensava nisso, né? Em deixar de lado um cliente, ia se tentando conviver com aquele cliente difícil que muitas vezes não traz resultado, não dá lucro, só dá dor de cabeça. É necessária uma paciência além do normal, a relação não é boa. Antigamente não se pensava nisso. A partir de quando essa avaliação passou a ser necessária? Pois é, quando começou a se falar de marketing, começou essa história de que o cliente sempre tem razão, você sempre tem que agradar o cliente, assim por diante, né? Isso lá pelos anos 80. Quer dizer, e hoje em dia a gente tem uma situação econômica bem diferente, a gente está no pleno emprego, a gente tem situações que muitas vezes tem que trocar um cliente para o outro, que você não pode atender todo mundo, e assim por diante, né? Quer dizer, o profissional hoje, ele tem opções no mercado, ele não precisa simplesmente atender todo mundo que entra pela porta dele, certo? O que acontece é o seguinte, não se ensina, não se aprende essa questão, peraí, assim como o cliente me escolhe, eu também posso escolher o cliente, eu não preciso atender todo mundo. E muitas vezes tem clientes que eu não quero atender, né? Que eu vou falar, olha, quer saber, o meu concorrente pode te atender melhor do que eu. Então, é uma questão assim do profissional também saber olhar a hora de falar, olha, cliente, eu não sou a melhor pessoa para te atender. E exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Como é que a gente sabe? Porque às vezes essa avaliação é difícil de ser feita, né? Porque a gente sempre acha que vai melhorar e que já é um cliente, muitas vezes uma relação relativamente antiga. Qual é o momento, qual é a sinalização de que é o momento de se avaliar essa questão? A sinalização, eu diria, é quando você começa a avaliar que você está perdendo muito tempo ou gastando demais com aquele cliente, desproporcional do que você gastaria com outros. E a pessoa sabe, muitas vezes a gente não sabe lidar com a ideia, o que fazer, como fazer para mandar esse cliente embora, para falar que eu não quero mais atendê-lo. Mas é muito comum, por exemplo, eu que trabalho muito como profissional, eu sempre escuto reclamação. Então, por exemplo, o médico me diz, pô, eu tenho um cliente, o cara vem aqui faz 5, 10 anos, eu sei que ele tem condições de pagar tanto ou mais quanto meus outros clientes, e ele sempre reclama que eu cobro demais, ele sempre causa confusão na hora de pagar. Ele sempre fica reclamando em voz alta que está muito caro, que é um absurdo. Então, quer dizer, o profissional, ele sente, tem aquela vozinha que fala, peraí, será que eu preciso desse cara que vem aqui, arranja briga com a secretária e distrata outro cliente? Então, quer dizer, tem sinais que a gente lê e muitas vezes são reclamações que os profissionais trazem pra gente e eles não sabem como lidar, eles se sentem mal. O simples fato de falar, olha, será que você realmente precisa desse cliente ou você poderia falar para ele procurar outra pessoa? E você procurar um cliente menos custoso para você, que vai te trazer mais satisfação, que você vai conseguir atender melhor e que vai ficar todo mundo mais feliz. Agora, Fábio, bom dia, aqui é Renato Cordeiro. Como é que você pode fazer para evitar que o cliente que se sentir rejeitado, porque de alguma forma isso pode acontecer, que ele acabe fazendo uma contrapropaganda, aquela repercussão negativa boca a boca, olha, aquele lugar ali me distratou, não vá para lá. Como é que se pode evitar esse tipo de coisa? Eu acho que não é uma questão nem de distratar. Muita gente tem medo, eu não vou te atender, então quer dizer, eu estou se distratando, né? Agora, a gente tem que começar do seguinte ponto. Tem clientes que causam danos para o nosso negócio. Então, a pessoa que fica no balcão na hora discutindo um detalhe, que todo mundo aceita, menos aquela pessoa, e causa fila, e causa irritação, e assim por diante. Como mandar esse cliente embora? Tem que ser curto e direto. Olha, meu senhor, talvez eu não possa, eu não seja a pessoa mais indicada para lhe atender. Então, Renato, a questão é assim, não é você falar para o cliente, olha, você está errado, você é ruim para mim. Faz ao contrário. Olha, eu como profissional, realmente não tenho como te atender dessa forma, como o senhor espera, mas com certeza no mercado tem uma lista de profissionais que podem atender melhor que eu. Então, quer dizer, uma forma de você sair um pouco da jogada, redirecionar esse cliente para outro profissional e se isentar um pouco desse dano que esse cliente pode te trazer. E passar a batata quente para outro também, não é, doutor? Faz parte do mercado, né? A questão é a seguinte, sempre vai ter alguém que consegue lidar melhor, ou que vai precisar lidar melhor
com esse cliente problemático, né? Agora, você não precisa negociar com todo mundo e lidar com todo mundo que aparece na sua porta. Tá certo, a gente conversou aqui sobre essa dispensa, né, de clientes. Às vezes a relação acaba, como tantas relações, como casamentos, relações de amizade e outras parcerias acabam, e aí você tem que dizer tchau, bye bye, né, e seja feliz. Conversamos com o Fábio Zugman, ele que é autor de livros como Empreendedores Esquecidos e também Administração para Profissionais Liberais. Fábio, obrigada pela dica, um bom dia para você. Obrigado a você e um bom dia também. Que é Renato Cordeiro. Eu só ficava pensando aqui, como essa história de que o cliente tem sempre razão deve ser a mais fascista de todas as filosofias de livre mercado, né? Como se o cliente também não pudesse causar dano, não pudesse causar estrago, não pudesse estar errado. Tem cliente que é muito chato, vamos combinar? Tem cliente que não sabe medir, aliás, como tem tudo na vida, né? Tem jornalista também, tem, enfim, que não tem medida, essa é que é a verdade. Agora, 10 horas 20 minutos.